Bom, pessoal, aqui estou eu, aqui está o Pastor Raul mais uma vez, num calor daqueles calores que eu não imaginei que São Paulo fosse capaz de ter. Vocês já viram esse material aqui no Nascido de Novo. Nós temos o review dessa versão e da nova versão, da versão ampliada. E esse livro aqui, ele trouxe um conceito bem diferente, porque ele é uma teologia sistemática que também aborda teologia histórica e teologia filosófica. Isso aqui é um monstro como material para vocês aprenderem mais da palavra de Deus. Mas ele tem os reviews dele no canal. Hoje eu vou trazer um outro material que segue mais ou menos a mesma linha, que é outro monstro da teologia sistemática. E detalhe, esse não é muito valorizado pelo pessoal aí não, viu? O pessoal prefere materiais de figurões, até mesmo materiais duvidosos em vez desse tipo de material. Eu tô falando desse material aqui, ó. Teologia sistemática bíblica e histórica. Olha só, famosa teologia sistemática do Culver, tá bom? É um material que um professor dos meus cursos, de um dos cursos que eu tô fazendo, um curso em inglês, um curso de uma organização renomada lá fora, mas que eu não vou divulgar, entendeu? E também não quero dar carteirada em ninguém. O cara que é um figurão indica essa daqui para todos nós como uma das melhores teologias para a gente trabalhar no curso que ele está dando, tá? Essa teologia sistemática é uma teologia que ela traz a teologia sistemática, a teologia bíblica e a teologia histórica. Enquanto a do McGrath, ela traz a teologia filosófica no lugar da teologia bíblica. Então, imagina o monstro que você tem aqui, onde você estuda a teologia sistemática, a organização das doutrinas, e aí você estuda a teologia bíblica, que é a evolução das doutrinas dentro da palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E aí, de quebra, você tem tudo isso atrelado à história. Então, é essa daqui que eu estou trazendo para vocês. Teologia sistemática do Culver. Vamos ver essa maravilha, que eu sei que é isso que vocês querem. Robert D. Culver. Teologia Sistemática Bíblica e Histórica da editora Shed. Temos aqui também a Teologia Sistemática Histórica e Filosófica. Essa daqui ela é bíblica e histórica. Então ela vai seguir o quê? Uma linha histórica na teologia sistemática, tá bem? Então ela é uma obra bem diferente, mas vocês percebem que a Shed gosta desse tipo de publicação. Publicações que são mais completas e dão diversos escopos naquilo que ensina. Mas o nosso objeto de estudo hoje não é essa daqui, do McGrath, mas é a teologia do Culver. Uma capa dura, uma encadernação muito legal. Essa capa já é clássica, mas é uma capa maravilhosa. Não é um livro pequenininho, como vocês podem ver, ó. Dá 4 dedos de tamanho, então é um bagulho grande. Capa dura, aqui uma folha de rosto bem simples. Robert Culver, Teologia Sistemática Bíblica e Histórica. Título original: Systematic Theology, Biblical and Historical. Tá aqui. Robert Duncan Culver. Aqui não fala a editora em inglês, infelizmente. Robert Culver. E tá aqui. Bom, primeiro nós temos, das páginas 7 a 18, nós temos o sumário do conteúdo, que tá aqui, né? Então nós temos abreviações, notas sobre o autor, agradecimentos, prólogo do Walter C. Kaiser Jr. e o prólogo ao leitor. Aí a gente vem nas divisões. Nós temos a divisão teologia propriamente dita, introdução e doutrina de Deus, antropologia, amartiologia, ou seja, homem, pecado, Cristo, salvação, igreja e últimas coisas, e uma bibliografia da obra toda. Tá bom? Lá fora essa teologia ela é muito respeitada. Aqui, como ela não está no nome do povo, entendeu? Ela não está no nome das publicações modinhas, nem é lançamento, então ela não é tão conhecida, tá? E aí nós temos aqui um sumário básico e aqui nós temos o conteúdo, que é um sumário, o quê? Detalhado. Então, ó, a teologia propriamente dita. Aí vem uma introdução à teologia cristã, assuntos preliminares para falar sobre Deus, termos especiais, aí vai, ó. Tudo separadinho, tudo bonitinho, ó. Aqui a lista de abreviações. Sobre o autor. Quem é o Culver, pessoal? Robert Culver nasceu na região rural do condado de Yakima, Japão? Não. Estado de Washington, nos Estados Unidos.
Em uma pequena vila, ele e sua família se tornaram membros de uma comunidade de crentes que já enviou muitos dos seus filhos e filhas para diversas carreiras missionárias e pastorais. Recebeu educação básica em escolas públicas, formado pela Faculdade Heidelberg e pelo Grace Theological Seminary, onde ele fez bacharel, Theology Magister e Theology Doctor. Fez estudos pós-doutorais na Universidade de Minnesota. O Dr. Culver recebeu a ordenação formal para o ministério imediatamente após a formatura do seminário. Mas durante toda a vida adulta ele tem sido pregador, pastor e professor até hoje. Sua carreira como professor o levou ao Grace Theological Seminary, professor de Antigo Testamento e Hebraico, Faculdade e Escola Superior de Wheaton, professor adjunto de Bíblia e Teologia, ou seja, Wheaton, não é qualquer universidadezinha americana, não. Na Trinity Evangelical Divinity School, professor e chefe adjunto de Bíblia de carreira de teologia. Ele foi diretor anual do Near East School of Archaeology at Jerusalem, que seria Escola de Arqueologia do Oriente Próximo em Jerusalém, em 1962. Professor especial ou visitante em escolas do Canadá, Estados Unidos, Jordânia, Hong Kong, França, Holanda e Argentina. Entre suas diversas obras publicadas, talvez as mais conhecidas sejam The Life of Christ, A Vida de Cristo, Civil Government, A Biblical View, Governo Civil, Uma Visão Bíblica, Daniel e os Últimos Dias, e a seção sobre Daniel no Wycliffe Commentary. Não é no dicionário, é no comentário. Se eu não me engano, é o comentário Moody. Aqui nós temos uma página de agradecimento. Você viu que o cara não é qualquer um, né? Então, ó, aqui o prólogo do Kaiser, e aí vem o prólogo ao leitor. As fontes e os meios. Sola Escritura. Ó. A teologia evangélica sólida deve fazer distinção entre a fonte das doutrinas cristãs, ou dogma da igreja, e os meios para compreender essas doutrinas e saber como formulá-las em um sistema de pensamento. A única fonte de doutrina teológica é a palavra de Deus. O homem diz, Jesus vive de toda a palavra que procede de onde? Da boca de Deus. Tá bom? A única fonte de doutrina teológica, repito, é a palavra de Deus. Tá aqui. Na atualidade, muito depois do término das épocas de revelação, nosso único acesso a essas palavras são as escrituras canônicas do Antigo e do Novo Testamento. A fonte de nossa teologia. Os meios principais e reconhecidos para obter a verdade da fonte são tradição, razão e experiência. Aqui ele vai explicar tradição, razão e experiência cristã. E aqui ele vai exultar, ele vai engrandecer o sola escritura, colocando a escritura como fonte. E aí a gente vem, parte 1, a teologia propriamente dita. Então, introdução e doutrina de Deus. O engraçado é que um desavisado vai olhar aqui, você tem em cinza as outras partes da obra, para você estar situado onde você está na obra. Isso é legal. Só que alguns podem achar isso aqui confuso, achar que isso daqui é um desmembramento da de cima. Não. Aqui nós temos a parte 1, que é onde nós vamos entregar, e aqui as outras. Então, cada parte que você tiver, um vai estar em destaque. Então, a gente vem uma introdução à teologia cristã. O que a teologia é? Podemos afirmar acertadamente que a teologia cristã é o estudo ou tratamento organizado do tópico Deus, do ponto de vista do cristianismo. No entanto, essa definição simplista pode dar uma impressão falsa, visto que a teologia não é meramente uma interpretação do significado de Deus visto do lado de fora. A teologia é uma parte ou um espectro do próprio cristianismo. Em um nível mais profundo, a teologia faz parte da essência do cristianismo. Ela tanto faz parte da essência que prescindir da teologia é prescindir do cristianismo. O cristianismo não é apenas uma combinação de cerimônias, crenças, adeptos, história, etc. Talvez a religião cristã seja tudo isso, mas esta também pode ser uma afirmação enganosa, visto que ela não é um agregado ou uma combinação de coisas, como, por exemplo, o batismo, a cerimônia, o credo apostólico, crenças, a congregação de batistas, adeptos e um livro de história da igreja. O cristianismo autêntico
é algo singular. Podemos compará-lo a um componente químico, como por exemplo o ácido sulfúrico, H2SO4. O H2SO4 não é formado por duas partes de hidrogênio, uma de enxofre e 4 de oxigênio misturados. De alguma maneira, em um tubo de ensaio. Esse composto é, na verdade, uma única coisa em que há 3 elementos tão integralmente unidos que formam uma substância diferente quando comparada a qualquer um dos 3 elementos individuais e que qualquer outro composto. Então vocês vão ver que tem bastante ilustração no que ele mostra, tá? Ele sempre dá exemplos. Redenção, história do que Deus fez, doutrinas, o significado bíblico da história redentora, a vida de incontáveis crentes, uma igreja instituição, igrejas e organização. Ó. O que a teologia sistemática é? Tentando persuadir os opositores à teologia. Isso aqui é muito legal. Ó. A disposição das décadas recentes, mesmo em escolas teológicas, nem sempre tem sido favorável ao estudo da teologia sistemática, nem mesmo ao estudo de doutrinas da igreja, denominação ou mesmo o próprio cristianismo. Isso pode ser fruto do pouco valor dado à autoridade de todo tipo entre muitos jovens. Embora isso possa ser passageiro, no entanto, mesmo entre os que dificilmente podem ser considerados indisciplinados em espírito, ocorre uma suspeita ampla e genuína em relação às abordagens sistemáticas às doutrinas cristãs. O mandato bíblico para treinamento teológico formal, o mandato, o conteúdo, qualidade pública, método pedagógico, receptores. Aí o capítulo 2, assuntos preliminares para falar de Deus. Ó. Consciência geral de Deus, necessidade e importância da adoração a Deus, um único Deus perdido e recuperado, milagres, profecia e monoteísmo bíblico, a validade e uso apologético da profecia cumprida, características essenciais da profecia preditiva, termos especiais da conversa sobre Deus. Ó. Aí a gente vem teologia, teologia bíblica. Aqui a gente tem, por exemplo, ó, uma citação de Calvino. Calvino, no discurso introdutório de As Institutas, dirigiu-se ao rei Francisco I da França com as seguintes palavras. Então você tem a citação de Calvino e aqui você tem a nota de onde encontrar, tá bom? Institutas ou Tratado da Religião Cristã, terceira edição, São Paulo, editora Cultura Cristã. Aqui, ó, o que quer dizer teologia? Essa palavra do grego theos, Deus, e logos, a ciência de algo. A sua flexão teológica é usada em pelo menos 4 sentidos distintos e bastante técnicos. E aí vem, ó. Teologia bíblica. Teologia bíblica é uma expressão com significado determinado pelo contexto de seu uso. De modo geral, em sentido não técnico, significa apenas o ensino derivado da Bíblia. B. Em sentido mais especial, a teologia bíblica é a disciplina ou abordagem usada para descobrir a mensagem da Bíblia. Em polêmicas doutrinárias, a teologia bíblica às vezes é exaltada em oposição ao método das provas textuais, aos dogmas das igrejas e a interpretações meramente tradicionais da Bíblia, em oposição a julgar os dogmas e doutrinas à luz da teologia bíblica, da interpretação cuidadosa das escrituras no devido contexto. Tá? Ó, sempre notas dizendo de onde vem. Vamos correr um pouco. Aqui nós estamos em a teologia propriamente dita. Toque interior do Espírito Santo, a revelação original e direta de Deus, onipotência de Deus, o ser absoluto de Deus, infinitude de Deus, transcendência e imanência, o tempo e espaço, espaço-tempo e Deus. Isso aqui é muito importante. É uma teologia que eu tive a melhor explicação sobre essa parte. A bondade da divindade, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Bondade da divindade, está no capítulo 12 já. A verdade, Deus é verdadeiro. É útil citar diversas declarações importantes das Escrituras a fim de entendermos esse atributo da divindade, antes de buscarmos uma definição para ela. Jesus orou ao seu Pai como o único Deus verdadeiro, João 17,3. E Paulo falou da conversão cristã como uma volta para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, 1 Tessalonicenses 1,9. Esses textos, verdadeiro, representa genuíno, real e verídico. Fidelidade de Deus, Deus é fiel. Então, a obra divina da preservação e da providência. Como Deus mantém o mundo operando e o governa, a doutrina da preservação, integridade da criação preservada por Deus, detalhe impressionante, uma obra contínua, uma obra graciosa.
a doutrina da providência, exemplos de providência, métodos e meios regulares de providência. Aí, quando a gente vai para a parte 2, ele deixa a parte 1 em cinza e destaca a parte 2. A gente vai entrar no homem, antropologia, o homem como foi criado. Introdução à antropologia, 2 pontos preliminares, atraentes e tentadores, conseguem nos impedir de tratar diretamente a doutrina das Escrituras sobre a humanidade. Nenhum deles pode ser completamente evitado, mas a atenção dispensada a cada um precisa ser limitada. Um é a abundante literatura do mundo que celebra toda ela, de uma maneira ou de outra, as excelências e as falhas da humanidade, seus êxtases e desesperos, as realizações e seus negócios em prosa, poesia, arte e drama. Mas nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João 21, 25. Um tópico essencial para a teologia, imagem perdida da humanidade, os textos especificamente relevantes, 10 proposições preliminares, a questão do gênero literário, literal, figurativo, relato complementar, e aí a gente vai, ambiente, circunstâncias e habilidades originais da humanidade. Percebeu que ele ensina as doutrinas, ele vai ensinando as doutrinas. A martiologia, aqui a gente já está em a martiologia, o homem como pecador. Tá? Os problemas da imputação do pecado de Adão às gerações seguintes. Teorias da imputação do pecado. Aqui a gente já está em cristologia, por exemplo. Objeções antigas e novas. A natureza e significado das genealogias e narrativa da natividade. O nascimento virginal nos outros evangelhos e a consciência do próprio Jesus. As 5 mudanças envolvidas na encarnação. A importância e valores práticos do nascimento virginal. A encarnação do Filho de Deus. Aqui, paixão e morte de Cristo. O significado da morte de Cristo, como explorar o mistério revelado. O que Dort não afirmou, segundo o cânone de Dort, por que não antes de 1619? Cristologia ainda. Soteriologia, Ordo Salutis, ou a ordem da salvação. Nesse capítulo consideraremos diversas verdades relacionadas ao escopo completo da soteriologia subjetiva, isso é, a efetuação real do pecador e por ele de todos os frutos possíveis por meio da obra acabada de Cristo da redenção. Primeiro consideraremos apenas o que os vários elementos dessa salvação pessoal são. Então, aparecem algumas controvérsias menores, mais importantes, relacionadas à ordem lógica e possivelmente cronológica desses elementos. Quando o latim ainda era a língua do discurso escolástico, o termo desse tópico era Ordo Salutis. Depois disso, focaremos 2 aspectos, graça e união com Cristo, que, como veremos, estão envolvidos em cada estágio, processo e de acontecimento ou ação. Aspectos da salvação pessoal e sua ordem, a Ordo Salutis, ou arranjo das doutrinas na soteriologia, tem um gráfico aqui. Aqui, uma menção a Charles Hodge, Systematic Theology 3, originalmente publicado em 1871 em Grand Rapids. Algumas distinções importantes na ordem da salvação. A doutrina da graça, o significado do uso do termo bíblico graça. Explicação da regeneração, o que significa regeneração ou o que quer dizer por regeneração. A doutrina da santificação, aspectos presentes e futuros. Antes da Reforma, a época da Reforma, Catecismo de Heidelberg. A importância do crescimento moral. A santificação envolve toda a pessoa. Estaria Cristo presente nas regiões não cristãs? A salvação dos não evangelizados na teologia protestante histórica. E aí a gente vem para a eclesiologia, a parte da igreja, pessoal, tá? A importância decisiva da doutrina da igreja. O propósito desse capítulo inicial é convencer o leitor de 2 proposições. Primeiro, a igreja é de suprema importância para Deus. E segundo, a doutrina da igreja é de crítica importância para a correta compreensão do cristianismo, para uma vida espiritual saudável e para a propagação do cristianismo. A importância da igreja para Deus, declaração vigorosa de Paulo, importância da doutrina da igreja, definição de eclesiologia. A igreja é uma doutrina. Os credos históricos da antiga igreja, não dividida, aceitos por quase todos os cristãos até os nossos dias, demonstram que sempre, em todo lugar, há uma essência consensual de crenças entre todos os cristãos. Uma das referências mais antigas ao consenso doutrinário, por Cipriano de Cartago, diz:
Creio no perdão de pecados e na vida eterna por intermédio da Santa Igreja. O credo apostólico acrescenta católica a forma e o credo niceno acrescenta uma vis, uma Santa Igreja Católica e Apostólica. A Igreja, portanto, é uma doutrina tão genuína do cristianismo histórico quanto a doutrina da Santa Trindade ou da encarnação de Cristo. Tá bom? As marcas não definem a Igreja como tal. A Igreja é tanto um aspecto quanto uma doutrina do cristianismo. Como abordar a definição e a descrição da Igreja? Olha só. A eclesiologia trata da Igreja visível. E aí nós vamos, ó, eclesiologia. Tem muito material. O estabelecimento da Igreja. Nos vários capítulos anteriores, vimos como a criação do corpo de Cristo, a Igreja dos primogênitos, o templo do Deus vivo, sempre esteve nos planos de Deus. Além disso, embora a Igreja em si nunca seja citada pelo nome nem descrita no Antigo Testamento, os evangelhos mostram que Jesus tinha plena consciência de sua missão de fundar e edificar uma igreja. Paulo citou e interpretou várias passagens do Antigo Testamento, predizendo a expansão do Evangelho ao mundo dos gentios. Também vimos como autores do Novo Testamento apontam para tipos de igreja no Antigo Testamento. Ninguém pode negar, portanto, que a igreja sempre esteve no ponto ômega, tomando um termo de Pierre Teilhard de Chardin. No plano de Deus para a plenitude da consumação de todas as coisas. Essa é a ênfase específica, de Efésios 1 a 3. A igreja, assim, não foi nenhum improviso ou plano B, caso o primeiro falhasse. O Calvário não foi o resultado de planos malogrados, mas era a própria condição sine qua non para o sucesso desses planos. O aparecimento e certificação de Jesus como Cristo prometido e o Senhor da igreja. A escolha dos fundadores da igreja, suas instruções e qualificações. Isso daqui é uma excelente teologia sistemática calvinista, pessoal. A instrução e inspiração dos fundadores apostólicos. A igreja em relação a Israel, tá? Então vai pôr a mão num ponto bem espinhoso. A hermenêutica da identidade de Israel e igreja. Resposta à interpretação não literal das profecias de Israel. Olha só. Então aqui vai analisar, ó. Gálatas 6:16, Romanos 9:6, Romanos 11:16, 24. A igreja em relação ao reino de Deus. A ordenança do batismo, ó, figura 9. Os impulsos da reforma na teologia e arquitetura da igreja correspondente não foram mantidos. André Bieler, professor da Universidade de Genebra, escreveu acerca do século XVIII. A razão predominou sobre a fé e a cultura secular triunfou. Durante o século seguinte, os santuários cristãos, capelas, foram transformados em sala de concerto com vastos órgãos e galerias, e em salas de preleções com um pódio. 27. André Bieler, Architecture in Worship. Tá? Isso daqui é um Westminster Press. Isso daqui é um livro que eu quero muito. Bieler está falando particularmente da situação na Europa, mas houve mais do que um eco do lado oeste do Atlântico Norte. Em novas estruturas, uma plataforma foi colocada ao longo de uma ponta do edifício, com assentos para o coral e cadeiras imitando uma sala de concerto. O púlpito central na frente e acima da plataforma e a mesa da comunhão abaixo na frente. Figura 8. Esse estilo existe atualmente em milhares de templos na igreja, de igreja mais antigas, e muitas novas também. Alguém tem a variação da capela mor dividida, figura 9. Nós as fazemos funcionar, mas eu preciso observar com certo cinismo de que existe um corredor central. É ótimo para luxuosos casamentos, mas deixa a desejar na comunicação da palavra e na celebração da comunhão. Bem diferente do que quando vos reunis no mesmo lugar. 1 Coríntios 11, 20 a 21. Durante o século XVII, na Grã-Bretanha, os anglicanos e as denominações puritanas brigavam por controle dos templos das igrejas existentes. Somente depois de 1689, os grupos dissidentes foram libertos para seguir seu próprio rumo na construção de casas de adoração. De muitas maneiras, as denominações puritanas, incluindo os presbiterianos, construíram seus templos de tal maneira que o púlpito e a mesa da comunhão estavam localizados no centro, com assentos o mais próximos possíveis do púlpito
e da mesa, e frequentemente com fileiras de bancos um à frente dos outros, de lados opostos do salão. Depois do Fogo de Londres em 1666, Sir Christopher Wren, arquiteto de reconstrução de prédios públicos, escreveu sobre a necessidade, em nossa religião reformada, de que todos que estão presentes possam ouvir tanto ver. Em contraste com as igrejas dos católicos romanos, nossos prédios precisam estar adequados para acolher plateias, dessa forma permitindo que todos ouçam o culto, além de ouvir e ver claramente o pregador. Wren foi bem sucedido uma vez que a capela da Igreja Anglicana Episcopal dos Estados Unidos, comum, oferece dependências um tanto amistosas para ouvir o pregador e receber comunhão, como quando os reunis no mesmo lugar. Caso seja empregado corretamente, junto com a liturgia do livro de oração comum, forneço o seguinte desenho de um corte transversal de uma pequena igreja anglicana. Olha só que legal. Olha a figura 9 aqui, ó. Então nós tínhamos sala de concerto, capela mor dividida. Olha aqui, ó, figura 5, altar, espaço litúrgico. Olha só, figura 4, altar, trono do bispo. Assentos dos presbíteros, que são C. A Igreja da Ascensão, cerca de 376 d.C., no alto do Monte das Oliveiras é octogonal, figura 3. Isso foi cuidadosamente indicado pelo guia árabe, quando via a fundação pela primeira vez em 1960. Tá vendo? Então, olha o corte transversal que ele falou aqui, ó. Então é ilustrado. Olha isso aqui. Figura 1 retrata o ambiente principal de uma típica sinagoga antiga. Os primeiros cristãos, sendo judeus, estavam familiarizados com ela e, como vimos, levaram consigo muito do que se lembravam dela para a adoração cristã. Eles se reuniam ao redor da mesa para a leitura, de pé ou provavelmente sentados no chão, como as pessoas orientais fazem até os nossos dias em casa e em mesquitas, os muçulmanos. Quando Jesus levantou-se para ler na sinagoga de Nazaré, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, Lucas 4, 16 e 17. Isso provavelmente aconteceu à mesa, e ele provavelmente se levantou, não de uma cadeira, mas do chão. Quando na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, verso 20, isso deve ter sido das 4 direções. Os judeus, homens de Nazaré, não estavam somente à frente dele, mas também em torno dele, e as mulheres talvez olhassem para ele das galerias. Os primeiros cristãos se encontravam nas casas e salas de reuniões alugadas, bem como nas sinagogas. Atos 8, 7, 8, 19, 8, 10. Não sabemos se a adoração era dirigida no pátio das casas de crentes ricos ou em ambientes interiores das casas. Arqueólogos e outros estudiosos não apresentam uma opinião uniforme. Quando havia liberdade para levantar construções, especialmente para a adoração cristã, às vezes sob a proteção do governo e às custas dele, é digno de nota que a forma da sala principal mais parecia com a sinagoga judaica do que com um templo pagão greco-romano ou templo de Jerusalém. Sua principal sala da Igreja do Santo Sepulcro, dedicada em 335 em Jerusalém, a figura 2 era circular. Então, ó, o meio onde ficava o pregador e aqui as pessoas. Então, ó, ele vai te dar bonitinho, olha que legal, mostrando cada caso, e aqui ele dá uma explicação de como funcionava, que é a figura 9 que ele falou, figura 8, figura 7, e aqui a figura 10, que é o corte transversal. A ordenança do batismo e o rito da iniciação na igreja, olha que legal. Definição de uma ordenança ou sacramento. James Montgomery Boyce fornece um resumo da relação entre ordenança e sacramento ao definir sacramentos como ordenanças. Eclesiologia ainda. Tudo isso é eclesiologia. Ó. A origem e instituição por Cristo. Olha só. Ó, agora a gente já entrou, depois de eclesiologia, a gente vem aonde? Escatologia, as últimas coisas. Ó. Introdução à escatologia. O termo escatologia tem um som interessante. Depois que os estudantes ouvem a palavra, gostam de usá-la. Ela é de repetição agradável. É uma palavra moderna, inventada pelos teólogos. Ela começou a ser usada há cerca de 140 anos apenas. Trata-se de uma escolha acidental, sem dúvida criada por alguns estudiosos que perceberam que a palavra escatos
aparece mais de 50 vezes no Novo Testamento para se referir a atos conclusivos, como a ressurreição dos mortos, o julgamento do último dia e o último dia da história, bem como aos últimos dias ou tempos da era presente. Alguns estudiosos comentaram que na literatura judaica da época de Jesus era muito comum o termo o eschaton, ton eschaton em grego, ser usado para designar a morte. Em Eclesiástico, existe, por exemplo, para quem teme o Senhor, tudo acabará, ep eschaton. Bem será abençoado no dia da sua morte, tradução da CNBB, muitas vezes, tá vendo? Tá? Ó, os últimos dias, previsão e cumprimento, o dia do Senhor, diferenciação, salvação, julgamento, quando o eschaton, o dia do Senhor virá, morte, mortalidade, imortalidade, a natureza da morte física, as causas da morte física, o significado de morte, várias visões do estado intermediário, o ensino católico romano, doutrina do sono da alma, imortalidade e ressurreição como doutrina evoluída, câmara de espera, a primeira proposição, segunda proposição, terceira proposição, olha aqui, sempre com diagramas. Ressurreição no Antigo Testamento. Estamos terminando. O destino final dos não salvos. Algumas perversões e negações da doutrina bíblica. Raízes do racionalismo do senso comum. O estado das negações modernas. E aí, no final, nós temos uma bela de uma bibliografia para vocês. Então, essa é a teologia sistemática do Robert Culver. Uma joia que você precisa ter na tua biblioteca. Bom, meus queridos, aqui está a teologia sistemática bíblica e histórica, mais um material maravilhoso da Shed Publicações. E olha que interessante. Shed Publicações. E qual a editora dessa aqui? Shed Publicações. Então vocês veem como a Shed Publicações merece que nós demos uma boa olhada, uma carinhosa olhada no catálogo deles, tá? Então, se eu recomendo, poxa, do jeito que eu apresentei para vocês, é claro que eu recomendo esse material. Eu só posso recomendar mesmo porque é um material extraordinário, um material excelente para o aprendizado da palavra de Deus, tá bom? E o que eu vou trazer para vocês? Pessoal, nós temos uma incumbência do Senhor, que é ir pregar o evangelho a toda criatura. Mas para pregar o evangelho a toda criatura, nós precisamos conhecer o evangelho. E hoje nós temos uma época repleta de pessoas muito bem intencionadas, mas que infelizmente enfia o pé na jaca, mete o pé pelas mãos e, em vez de fazer a obra de Cristo como o Senhor ordenou, acaba fazendo um monte de besteira, falando coisas que ele acha que está na palavra, ou mesmo utilizando a palavra de Deus muitas vezes sem saber, usando a hermenêutica de Satanás em vez da hermenêutica de Cristo. Exatamente. Ele até usa uma passagem bíblica, mas descontextualizada, fora do contexto. Então eu quero falar uma coisa muito importante para vocês, pessoal. Nós temos que aprender a palavra de Deus para poder transmitir, tá certo? E isso, Nascido de Novo, a gente pode te ajudar muito. Além dos vídeos gratuitos que nós temos, temos review, temos Nascido ESC, temos os drops das lives, nós temos tantas coisas legais, 2 lives por dia durante a semana. Estamos aqui para te ensinar o evangelho, mas nós também temos o nosso curso, é um curso com excelente custo-benefício, que é o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. O que é o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo? É um curso que vai te ensinar desde o básico até o avançado da teologia. A teologia, ela não está aqui para escravizar a Bíblia. Não, mas a teologia, ela é um conjunto de ferramentas dada por Deus para que nós possamos interpretar, aplicar e transmitir a palavra de Deus. E é isso que a gente ensina no nosso curso Bacharel Livre em Teologia, tá bom? É um curso com excelente custo-benefício, é um curso que você paga uma vez só e você tem um curso com certificado, histórico escolar, credencial, tudo bonitinho, onde realmente você vai aprender teologia. Pastor, eu sou novo convertido, esse curso é para mim? Esse curso é para você. Pastor, eu já sou mediano no entendimento da palavra de Deus, esse curso é para mim? Esse curso é para você. E pastor, eu quero um curso avançado de teologia, esse curso também é para você. Então é isso, Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Eu tenho mais para dizer a você, hein? Eu tenho uma coisa muito importante. Você que está assistindo esse vídeo, se você for aqui na descrição do vídeo, tem o link para o Bacharel Livre em Teologia, além do link para você comprar essa obra lá na El Shaddai, que ela tem um preço extraordinário para essa obra, tá? Fiquem de olho lá na El Shaddai.
Aqui na descrição tem um link onde você vai poder se inscrever no curso Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. E em vez de pagar R$ 196,97, você vai pagar só R$ 177,23. Isso é o valor do curso completo, não é a mensalidade. O nosso curso não tem mensalidade. Você paga um valor só e você vai poder estudar para o resto da tua vida. Como assim para o resto da minha vida? Eu vou fazer o curso, eu vou terminar o curso. Exatamente, você vai terminar o curso. Mas mesmo assim o teu usuário e senha continua válido para você ter acesso aos updates do nosso curso Bacharel Livre em Teologia e sempre estar atualizado com as melhores ferramentas para você entender a vontade de Deus de acordo com a Bíblia, a vontade de Deus para a tua vida. Tá bom? Só isso tá bem? Não é só isso não, ainda tem mais coisa. Você, fazendo a sua matrícula, se inscrevendo no nosso Bacharel Livre em Teologia, você ainda ganha um curso completo de capelania, que também conta com certificado, histórico escolar, tudo bonitinho. É um curso que vai te treinar como você vai fazer visita no hospital, porque fazer visita no hospital não é chamar a pessoa para a tua igreja, mas é dar apoio espiritual para quem precisa. É fazer o trabalho do Senhor, é fazer a obra de Deus com quem realmente está numa situação complicada, numa situação de perigo até. Porque ali você vai aprender capelania hospitalar, capelania pós-desastre, capelania prisional e tudo isso. Então você vai estar apto para isso. E esse curso é um bônus, é um presente para você, se você vier estudar no Bacharel Livre em Teologia. Então é isso. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.